Amém? Amados, certa vez, uma mulher levou o filho dela para o sábio, 200 anos atrás, naquele tempo, e ela falou assim para o sábio: sábio, meu filho está comendo muito açúcar. Aí o sábio olhou para ela, olhou para o menino e falou assim: volta daqui um mês. E ela ficou chateada, que ela esperava um conselho, o sábio falar alguma coisa. E aí ela esperou aquele mês, porque respeitava muito o sábio. E daí um mês ela voltou lá. E falou: sábio, o senhor falou para a gente voltar daí um mês, então nós voltamos. Aí o sábio olhou para o menino e falou assim: olha, açúcar faz mal. Se você comer muito açúcar, você vai ter problema de saúde. Então diminui no açúcar, evita açúcar, porque açúcar não é bom. E aí o menino falou: não, sim senhor, eu vou prestar atenção e tal. E aí o menino saiu e a mãe chegou para o sábio e falou assim: por que o senhor não falou isso há um mês atrás? Ele falou: porque há um mês atrás eu também comia muito açúcar. Então, nós precisamos, amados, de ter o entendimento, não é? De que para ter autoridade em alguma área, nós precisamos praticar aquilo. O grande problema não é a falta de conhecimento hoje, não é a falta de saber o que tem que fazer. O problema hoje é praticar aquilo que nós sabemos. O problema hoje é fazer o que nós precisamos fazer. Se eu perguntar aqui, essa semana eu falei com alguém, qual que é a coisa mais importante na vida do crente? Qual a maior necessidade do cristão? O que um cristão mais precisa? Quem arrisca? Começa com O e termina com São. Ajudou? O que o crente mais precisa é o que ele menos faz, que é oração. Todo mundo, se você perguntar que é crente de verdade, ele vai dizer: não, a oração é uma das coisas mais importantes. Eu acho que é a mais importante, porque a oração santifica o crente. A oração é que dá poder ao crente, a oração é que faz com que o nosso coração mude. Porque quem precisa mudar, amado, não é Deus. Quem precisa mudar sou eu. E isso, amado, a oração é algo tão difícil. Se você gosta de orar, se você ora, você sabe quão difícil é orar. Por quê? Porque o diabo sabe, amado, que o dia que nós começarmos a orar de verdade, ele perdeu. Deus não move por necessidade, Deus não move por lágrimas, Deus não move por sofrimento. Deus move por oração. Oração traz a fé. Por isso que é tão difícil orar. Por isso que é um desafio tão grande orar. Qual que é o culto menor da igreja? Quem sabe? É o culto de oração. Não é? Quarta-feira, 5 horas da manhã, só tinha o irmão Haroldo aqui. Não é? Parabéns para o irmão Haroldo. Não é? E nós temos uma igreja com muitas pessoas. Agora, se eu perguntar assim, quem precisa de um milagre? Muita gente vai levantar a mão, não é? Mas é diferente eu precisar de um milagre, de ter uma atitude. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é uma fé morta. A fé sem ação, ela é morta. Não é? Nós vamos ter agora amanhã, de hoje para amanhã, o desafio 3x3. 3 horas da manhã. Então, mesmo que a pessoa diga: pastor, eu acordo 4 horas da manhã para orar, ou para trabalhar, pastor. Então, a chance de você vir às 3 daqui já vai trabalhar. Não tem desculpa. Não é? Pastor, mas eu preciso dormir. Dorme mais cedo. Não é? Então, amados, nós somos cheios de desculpas para não orar. Nós somos cheios de desculpas para não fazer aquilo que é mais importante na vida de um crente. Jesus era um homem de oração ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que ele passava a noite inteira orando. Então, amado, Deus tem colocado um peso tão grande no meu coração acerca de oração, acerca da importância de nós termos o nosso lugar secreto. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Qual a maior necessidade do crente, do cristão? Olha aqui. Mas quando você orar, Mateus 6,6, entenda, Jesus está dizendo ali, não é se você orar. Não, ele está dizendo quando. Ou seja, ele espera que você ore, você vai ter que orar.
quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai. Se fosse hoje, Jesus ia dizer assim, olha, deixa o celular na sala, vai para o seu quarto e tranca a porta. Porque se você levar o celular, você não ora. Não é? Toda hora. Sabe por quê, mano? Quando a gente vai orar, a gente lembra de tanta coisa para fazer. Eu não sei você, mas eu lembro de 1000 coisas. Não lembro de nada, hora nenhuma. Mas quando eu vou orar, eu lembro de tudo. Não sei você. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, amado, aqui diz que a oração ela tem uma recompensa. Agora, quanto tempo nós passamos nesse lugar secreto? Esse lugar secreto pode ser o seu carro, esse lugar secreto pode ser no meio do mato, pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu closet. Não importa o lugar que eu vou fazer do meu lugar sozinho com Deus. O que importa é eu ter esse lugar. É eu passar tempo nesse lugar. Eu sei, amado, a vida corrida que é aqui na América. Eu sei a correria, a falta de tempo, eu sei disso. Não estou indiferente, mas é algo que nós precisamos abrir os nossos olhos e despertar para isso. Porque isso é a maior necessidade que nós temos. Então, Jesus, ele espera que nós oremos. Agora, veja bem, ali está dizendo, quando orares e não se orarem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Orai sem cessar, orai constantemente. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então, amados, nós precisamos de gerar esse hábito de orar constantemente, de orar sempre. Agora, é muito difícil uma pessoa ficar 2, 3 horas orando em português, ou em inglês, ou a língua que seja nativa dela. Porque vai faltar vocabulário, vai começar a repetição. Então, como que Paulo está dizendo que eu preciso orar sem cessar? Sabe? Se você for ver os grandes homens de Deus, eu tenho estudado muito a biografia dos grandes homens de Deus. Todos eles, sem exceção, oravam muito e oravam em línguas. Tá? Oravam muito e oravam em línguas. Porque é impossível você orar 2, 3, 4 horas, não é? Sem ficar repetindo. E a Bíblia diz que nós não devemos ficar usando de vã repetição. Então, olha só. Será que eu devo buscar os dons espirituais? Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. E ali no final ele diz assim, eu passo a dizer um caminho mais excelente. E ali no 13 ele fala do amor, que é o dom maior que existe. Agora ele está dizendo, busque intensamente, busque com zelo, procura com zelo. Eu achei essa tradução mais interessante por causa do ardentemente. Busque com zelo, busque com vontade, desejem os dons espirituais. Paulo é que está dizendo. E o dom mais comum que tem, é o dom de falar em línguas. É o dom de falar em língua estranha. É o único dom que você usa quando você quer. O único. O dom de profecia você não usa quando você quer. O dom de curar enfermo você não usa quando você quer. Agora, o dom de falar em línguas, ele está à sua disposição, um presente que Deus te deu. Aqui, amado, você sabia que em inglês, dom é gift, é presente, na tradução em inglês? Olha só, 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo, procurai ardentemente, desejem ardentemente o dom de profetizar, e não proibais em falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não proíba de falar em línguas. Por quê? Porque Paulo sabia a importância que isso tinha na vida do crente. Paulo sabia o quão importante é nós orarmos em línguas. Então, olha só, ele está dizendo aqui, ó, procurai com zelo o dom de profetizar. E nós temos uma ideia meio equivocada acerca desse dom de profetizar. O que é profetizar? O que é profetizar?
falar os oráculos de Deus. Falar a palavra de Deus. A palavra de Deus na minha boca. Então, quando alguém está irado com o outro e diga, mas o cara falou mal de mim. Ele falou, meu irmão, a Bíblia diz que o sábio ignora a ofensa. Quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo. O sábio ignora a ofensa. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu profetizei na vida dele. Isso é profecia. E essa é a maior profecia que existe. Essa profecia aqui, ó, nunca vai falhar. Nunca. Tá? Meu irmão, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, Deus não perdoa os seus pecados. Eu estou profetizando na vida dele. Isso é profecia. Nós temos uma ideia equivocada de achar que profecia é só, olha, estou vendo um carro que vai vir. Só que não sabe que o carro vai atropelar o freguês, né? Ele já está tomando posse e o carro é para ele. Então, isso não é profecia, meu irmão. Tá? Existe, Deus usa, é lógico que usa. Mas a verdadeira profecia que não tem erro, tá? É essa aqui, ó. Porque, às vezes, no afã de profetizar, no desejo, a pessoa profetiza da carne dela. E eu já vi demais, é muito comum. No desejo de agradar, no desejo, às vezes, de falar aquilo que não tem coragem de falar. Olha, Deus está me mostrando e tal. Isso é muito comum. Então, eu preciso, amado, de entender que quando eu ministro a Bíblia, o que está escrito na vida de alguém, eu estou profetizando na vida dessa pessoa. E Paulo está dizendo que eu devo buscar esse dom. Busca com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Agora veja bem, quem fala em mistério recebe o quê? Revelação. Olha só o que Paulo diz aqui, 14, 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo, buscai com anseio, anseiem ardentemente os dons espirituais. Buscai com zelo, com dedicação, a tradução da nova versão transformadora, buscai, tenhai os desejos ardentes pelos dons espirituais, ou spiritual gifts, em inglês. Então é um presente que Deus nos dá, mas principalmente que profetizeis. Por quê? Quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala em mistérios, ou fala verdades ocultas. Quando eu oro em línguas, eu estou falando verdades ocultas, eu estou falando mistérios com Deus. Deus está trazendo revelações ao meu coração. Quem ora em línguas, amado, consegue discernir, consegue entender, consegue perceber isso. A oração em línguas, amado, é algo muito, muito importante. Nós não podemos negligenciar esse presente que Deus nos deu. Sabe? Então, amado, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso desejar. E aqui está dizendo, principalmente que eu profetize. Agora, para mim profetizar, eu vou ter que conhecer a palavra de Deus. Não tem como eu profetizar sem ler a Bíblia, sem conhecer o que Deus diz. A Bíblia diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Existe o conhecimento, existe a palavra profética. Agora, quanto tempo eu oro, dizendo, Senhor, eu quero os dons, eu quero o dom de profetizar, eu quero falar em línguas, eu quero falar em mistérios, Deus, eu quero. Porque ali está dizendo que eu devo desejar ardentemente isso. E esse, amado, é um tema que dividiu a igreja ao longo dos tempos. Só que se você for ver nos grandes avivamentos, nenhum avivamento aconteceu sem o dom de línguas. Na Rua Azusa, um dos maiores avivamentos que teve nos Estados Unidos, onde os bombeiros iam para apagar o fogo, as pessoas ligavam e falavam, está pegando fogo. Era o Espírito Santo na igreja. Os bombeiros chegavam lá, sabe, foi um grande mover de cura, de libertação, de transformação. Aqueles missionários que foram para o Brasil, David Bergman, esqueci, eles saíram da Rua Azusa para evangelizar o Brasil, fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Saíram lá da Rua Azusa. Os grandes avivamentos, amados, são pessoas que eram movidas e falavam em línguas e oravam em línguas. São pessoas de oração. Não existe avivamento sem oração, não existe dom espiritual sem oração. Agora, para mim orar sem cessar, amado, eu tenho que orar em línguas. Quando eu oro em língua, mas não tem como pensar besteira. Se eu estou orando em português, às vezes vem um monte de pensamento, a palavra lembra outra e tal. Mas quando eu estou orando em línguas, não. E é um dom que eu uso quando eu quero.
Eu não preciso ser tomado de um êxtase para mim falar em línguas. E muita gente, amado, já foi batizado, já recebeu, só que não usa. Ou por medo, ou por um engano muito grande de Satanás que diz assim, você está imitando. E a pessoa cai nessa mentira, porque ele é o pai da mentira, e para de orar em línguas. E o diabo adora, o diabo ama isso, é isso que ele quer. Porque ele sabe que se você começar a orar em línguas, você vai começar a ter revelação, mistérios vai vir de Deus para a sua vida. É que a palavra está dizendo, sou eu não. Ninguém entende, em espírito fala mistérios ou fala verdades ocultas. Agora veja bem, por que Paulo tinha tantas revelações poderosas? Olha a declaração de Paulo. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Tem alguns que falam assim, pastor, Paulo está falando ali porque ele falava hebraico, falava grego, falava engano. Aquilo ali ele fala de orar em língua estranha, fala de orar em línguas, não fala de ser poliglota. Então, amado, Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha que declaração de Paulo. Na igreja, prefiro falar, pastor, na igreja não pode falar, pastor. Eu tenho que falar em língua todo no meu carro, quando eu estou em casa, quando eu estou... E eles usam essa palavra aqui, ó. Na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para o quê? Para ensinar os outros. Por quê? Se eu chegar aqui e falar, becotá, fala baço, cantere manabassúbia, reberebe canta la massude, canta la masteri, ondas nérbia, regebere pole manassui de canto. O que você vai embora falando? O pastor ficou maluco. Não entendi nada que ele falou. Você entendeu? É isso que Paulo está falando. Não está falando outra coisa. Tem gente que interpreta da maneira dele, mas a maneira certa é essa aqui, ó. Eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir, para ensinar os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Se eu falar 10.000 palavras aqui em língua estranha, não vai adiantar nada para a sua vida, você não vai ser edificado em nada. Porque Paulo não ia para a igreja para sentar no banco, Paulo ia para ensinar, Paulo ia para instruir. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu prefiro falar 5, não está falando que é proibido. Nós acabamos de ver, não proíbais o falar em línguas, mas tudo seja feito com ordem e decência. Então, meu amado, isso aqui é algo, amado, que a igreja precisa abrir os olhos. Sabe, Deus tem falado ao meu coração, mas nós vamos começar a ver cego enxergar, paralítico levantar, nós vamos começar a ver milagre aqui, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Só que eu preciso de pessoas que orem. Eu estava vendo hoje Daniel Mess. O cara era um intercessor, ele era um pastor, mas ele orava por Charles Finney. E o próprio Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas que esteve nos Estados Unidos, um cara que entrava dentro do trem, todo mundo começava a chorar pela presença de Deus. Um dia ele foi visitar uma fábrica, uma menina começou a chorar, depois outro parou as máquinas da fábrica toda. E o dono da fábrica falou, o que está acontecendo? E todo mundo chorando. Ele falou, faz um culto aqui, pastor. E ele, irmão, um monte de gente aceitou Jesus. Se você estudar a história de Charles Finney, o quanto ele era usado por Deus, ele era um advogado, abandonou a carreira, abandonou o dinheiro, abandonou tudo para pregar a palavra de Deus. E ganhava cidade inteira. Mas tinha um homem lá dobrado os joelhos, enquanto ele ministrava, tinha alguém orando por ele. Tinha alguém intercedendo por ele. E ele reconhecia. O que Deus faz aqui é por causa da oração de um intercessor. Nós precisamos levantar intercessores, amados. Nós precisamos levantar intercessores. Sabe, eu tenho orado a Deus, Deus coloca amor pelas almas, porque eu não tenho amor pelas almas. Meu coração é ruim, meu coração é mau, é duro. Coloca amor pelas almas aqui, Senhor. E essa semana, amado, eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a lembrar de alguns irmãos, comecei a lembrar as dores que essa pessoa está passando. Pessoa que não está conseguindo trabalhar de dor. Eu comecei a chorar, amado, eu chorei, foi convulsivamente, eu tinha que pegar papel no banheiro para mim limpar o nariz, amado, eu fiquei ali algumas horas derramando diante de Deus, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E é isso, amado, que nós precisamos gerar em nós, essa compaixão pela pessoa que está sofrendo, essa compaixão pelo erro do meu irmão, não é apontar ele não, quem aponta é Satanás, quem acusa é o diabo, é muita falta de amor que nós vemos. São pessoas que não amam, crente, que não tem uma vida de oração, que não tem um quarto de oração. E não é falta de tempo, para muitos não é.
Para muitos não é falta de tempo. Não adianta eu desejar orar se eu não oro. Então, amado, eu preciso entender isso aqui, ó. Por isso que a oração em línguas é tão importante. A oração em língua fortalece a vida espiritual do crente. Olha o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. O que é edificar? O que é edificar? Hã? Como? Fortalecer. Edificar é fortalecer. Edificar é construir. É fortalecer, é dar força. Edificar dá força, constrói uma vida espiritual. A oração em línguas faz isso. A oração em língua constrói, fortalece. Mais do que profetiza, edifica a igreja. Quem precisa de ser fortalecido espiritualmente aqui? Quem precisa? A igreja também precisa. Mas eu preciso edificar a mim mesmo. Eu preciso fortalecer a mim mesmo. E Paulo está dizendo que a oração em língua estranha é que faz isso. E eu quero que todos vós faleis. O que Paulo quer? Eu quero que todos vós faleis língua estranha. Mas eu quero mais que profetizem. Mas eu quero que vocês falem língua estranha. Mas principalmente que profetizeis. E a maior profecia que existe está aqui, ó. É eu chegar para o irmão e falar: cara, a Bíblia diz isso, isso e isso. A palavra de Deus fala que você tem que fazer isso, isso e isso. Que você não pode querer tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave no seu. É isso que é profecia. Que não falha, profecia que não falha. Paulo está dizendo: eu quero que vocês falem língua estranha. Porque Paulo sabia, amado, que a língua estranha fortalece o crente. Que a língua estranha, ela alicerça a fé da pessoa. Ela edifica, ela constrói. Não tem como não entender isso aqui, ó. Não tem como. Olha só, 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Tem uma tradução que diz: ora de verdade, ou ora bem. Quando eu oro em língua, eu oro bem, eu oro de verdade, eu oro de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Que a oração é tão importante. Tenta orar em língua e pensar besteira para você ver. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tem gente que vive preocupado. Começa a orar em línguas e você vai ver se essa preocupação não desaparece. Você não tem como ficar ansioso, ficar preocupado, ficar desesperado se você estiver orando em línguas. Eu falo, amado, de experiência própria. Não tem como você orar todo o tempo se você ficar orando em português. Pode até ser que você tenha um vocabulário, né, igual do pastor Salo, que, né, fala umas palavras que a gente não entende, né, que tem uma memória, né, de elefante. Diz que memória tem elefante boa, né? Elefante tem uma memória boa, né? Mas eu, por exemplo, que esqueço o nome de todo mundo. Se eu for orar em português, amado, eu vou ter que repetir, não tem jeito. É impossível você orar 2, 3 horas se você não usar esse recurso. Agora, quando eu estou dirigindo, amado, quando eu estou trabalhando, eu posso estar trabalhando de tequere manabassou, de cantei, torabacule, manabara catiare manabassu e de canta la mastúria, rei barabalaba. Eu estou edificando a minha vida espiritual. Eu estou buscando revelação. Meu espírito está orando de fato e de verdade. Sabe? Por isso, amado, é que isso aqui é algo tão importante. O diabo não quer que você entenda isso por nada. Como um dom adormece. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Por esse motivo eu te lembro, eu te admoesto, eu chamo a sua atenção. Que desperte ou que reavive, que traga vida ao dom que existe em você, pela imposição das minhas mãos. Eu falo para você avivar o dom que você carrega, para você avivar o presente que você recebeu de Deus, para você não deixar ele dormindo. Diz que um pastor estava pregando, e aí estava um casal sentado assim na primeira fila. Aí o pastor chegou e falou assim: ô minha irmã, acorda seu marido aí, por favor, está dormindo, eu estou pregando, ele está dormindo? Ela falou assim: foi o senhor que pôs ele para dormir, o senhor acorda. Quem que tem que acordar o dom? É Deus? Hã?
Paulo não está dizendo assim, eu vou orar para Deus despertar o dom que está em você. Paulo está dando uma ordem imperativa, desperte, reaviva o dom de Deus que há em ti. O dom, amado, na maioria dos cristãos está adormecido. Por quê? Porque não usa. Porque não coloca em prática. Tem gente que fala assim, Senhor, eu quero ser usado por Deus, me ajuda a ser, eu quero ser usado em cura, pôr a mão enfermo, ser curado. Aí essa pessoa morde na língua quando está comendo lá canjiquinha. O que ela faz? Xinga aí. Ela vai passar pomada, ela vai... Por que ela não fala assim, em nome de Jesus, cicatriza? Em nome de Jesus, vai cicatrizar. Eu estou falando, amado, que essa semana aconteceu comigo. Não foi que eu mordi na língua, eu estava com uma feridinha aqui na boca. Ela começou, quando ela começa é uma semana, 2. E eu pus a mão e falei, em nome de Jesus, você vai secar. Você vai secar agora. Sabe por quê, amado? Se eu não uso o dom em mim, como é que eu vou usar nos outros? Se eu não uso os dons nas pequenas coisas, como é que eu vou ser nas grandes? Se eu não pratico, amado, quando eu tenho oportunidade que o meu filho está enfermo, ou que alguém está doente, alguém, estou com dor, eu tenho Telenol, tem Motrin, tem Advil, tem Excedrin, o que você quer? Eu quero uma oração sua, filho. Eu quero que você coloque a mão, exercita a tua fé, desperta o dom que há em você. Chega e ora. Pastor, e se não acontecer nada? É porque eu estou precisando aprender mais. Eu estou precisando aprender alguma coisa que eu não sei ainda. Eu estou precisando crescer em alguma área que está deficiente. Porque Deus prometeu, não é? Imporão as mãos e enfermos serão curados. É uma promessa de Deus. Quem crê? Então, amado, eu preciso despertar o dom que há em mim. E a língua estranha é um dom. E quanto mais eu pratico, mais fácil vai ficando. Quem é que hoje dirige igual você começou quando você começou a dirigir? Quem? Levanta a mão. Fala, pastor, estou dirigindo igualzinho naquele primeiro dia que eu peguei no volante do carro, dirijo igualzinho, com medo e pensando o que é que eu tenho que... Aqui não, né? Aqui é uma facilidade, mas lá no Brasil tem que passar marcha, tem que pôr embreagem, tem que tirar a embreagem, é uma prova. Não é? Aqui é tudo fácil. Você dirige melhor do que quando você começou a dirigir ou não? Sim ou não? Por quê? Prática. Prática do mundo. Irmão, a fé é um músculo que se você não pratica, se você não exercita, ele vai atrofiar. A fé atrofia, o dom dorme. É o que Paulo está dizendo aqui, desperta o dom que você tem, que pela imposição das minhas mãos você recebeu o dom. Desperta. Usa o dom que eu te dei, usa o dom que você carrega, usa os presentes que Deus te entregou. Por quê? Porque se eu não uso, ele adormece. Se eu não uso, ele atrofia. Então, amado, eu preciso abrir meus olhos. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como devemos orar. Romanos 8, 26. Desta forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O que é que o Espírito faz? Me ajuda quando eu estou fraco. É isso que Paulo está dizendo. E aqui, amado, ele está falando em buscar o Espírito Santo, em ativar o Espírito Santo. Pois nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente de Cristo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu oro em espírito, amado, quando eu oro, oração em língua é orar em espírito, é orar de verdade, é orar de fato. Paulo fala isso. Então, quando eu oro em espírito, começa a vir esses gemidos inexprimíveis, você não sabe o que ele está falando. Só que Deus sabe. Eu não sei, alguém me perguntou uma vez, pastor, alguém falou que tem que orar baixo para o diabo não escutar. Aí eu falei, alguém me falou, eu falei, eu acho que isso não existe, né? O diabo não pode ter mais poder do que Deus. Agora, quando eu oro em línguas, o diabo entende o que eu estou falando? E Deus? Sim. Por isso que a oração em língua, amada, ela é muito importante. Por isso que orar em línguas, amada, é essencial para a saúde espiritual do crente, para a edificação da vida espiritual dele. E a Bíblia diz que eu tenho que desejar ardentemente os dons. Orar em língua é um dom que Deus nos dá. Em Pentecostes foi isso que aconteceu. Eles começaram a falar em línguas.
E alguém diz, não, pastor, estava falando, era no hebraico, no não sei o quê, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. O pastor Hernando esteve aqui, ele estava pregando lá no Peru. Não, lá na Terra do Fogo. Lá, é Macedônia, é Argentina, mas tem um nome, a região lá. Hã? Patagônia, Ushuaia, é a cidade que ele estava pregando. Ele disse que estava pregando, de repente veio uma menina de uns 7 anos, uma peruana, e começou aqui na frente, te querer manabassu, decanta lá manabassu, decanta lá manai. E ele ia falar alguma coisa, mas o Espírito de Deus falou, quieto. E a menina tapê, coroa manabassu, decanta tereberobocuri, manabarabá. De repente levanta um gigante lá atrás, e vem na frente chorando, e a mulher do lado. Aí o pastor falou, ele joelhou, falou, eu quero Jesus. E aí o pastor falou, o que aconteceu? Ela falou, ela estava falando em russo, o cara era russo. Eu entendi tudo que Jesus falou pela boca dela. Ela falou, pastor, meu marido fala muito pouco em espanhol, porque ele é russo. Só que ele está dizendo que entendeu tudo que a menininha falou. Ele entendeu tudo, e eu conheço vários testemunhos desse. Uma senhora estava pregando e de repente ela começou a falar em línguas. E a mesma coisa aconteceu. Alguém veio chorando, não é isso, se não me engano, na África. E um cara que falava um dialeto dos pais dele, dialeto que ele nem falava mais, falava era outra língua do local. E ele entendeu no dialeto dele, dizendo que Deus amava ele, Deus tinha um plano para a vida dele. E ele foi convencido. Porque a Bíblia diz, amados, que o Espírito Santo é quem convence. Então, amado, por isso é que eu preciso de exercitar, eu preciso de ativar, eu preciso de acordar o dom que há em mim. Eu preciso desejar ardentemente. Esse dom é tão importante, que é o único que você usa quando você quer, o único, de tão importante que ele é. Então, amado, nós precisamos desejar, nós precisamos buscar, eu preciso pedir, eu preciso desejar ardentemente. Tem gente que fala, pastor, já pedi demais e nunca recebi o dom de línguas, Meu irmão, não desiste, continua, persevera. Sabe por quê? Porque nós temos crenças. Eu vim da igreja presbiteriana, onde falar em línguas era uma blasfêmia contra Deus. Falar em línguas era absurdo. Eu cresci na igreja presbiteriana. Então, para mim, amado, eu via minha mãe falando da Assembleia de Deus, falava, não está com nada. Eu tinha um monte de argumento para ir contra a minha mãe. Eu tinha um monte de argumento. Só que um dia eu fui numa igreja, que a igreja era desse tamanho aqui, ó, tinha 20 cadeiras. E o pastor pregou, não sei o que ele pregou, não lembro. Eu sei que ele me chamou na frente, eu doido para o culto acabar logo, para não pegar minha moto e ir embora. E ele me chamou na frente, todo mundo, vem todo mundo aqui, eu vim. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, mas eu caí de joelhos, falando língua estranha. Falando língua estranha, tecalamanabasou, decanto. E quando eu abri meus olhos, o culto acabou, não tinha ninguém na igreja. Ou na casa dele, que era na casa dele. Quando eu olhei no meu relógio, 1h30 da manhã, eu falei, não é possível que eu fiquei aqui de 8h30, 9, o culto foi 7 horas da noite. O culto foi rápido, foi na casa dele. Falei, não é possível que eu fiquei aqui de 9 da noite a 1h30 da manhã. Parece que foi 1 minuto. E eu disse assim, então, mas eu estou falando, não é do que eu li no livro. Eu estou falando, é porque nessa época, mas eu tinha sido preso pela polícia, com 2 quilos de droga. Eu fiz um acordo com a polícia de dar um carro para eles me liberar. Eu entreguei o traficante queria me matar, o traficante estava querendo me pegar de todo jeito. Eu fiquei 3 meses trancado dentro do meu quarto. Eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa. Não tinha nada para fazer, só sessão da tarde. 40, 50 anos atrás. Não, 50 é demais, né? 40 e tal. Sabe? Então não estou falando de que eu li no livro, não. Eu estou falando, amado, de algo que eu vivi, de algo que aconteceu comigo. Fiquei 3 meses trancado dentro do meu quarto. E minha mãe é uma mulher de oração. Irmã Carmen conheceu minha mãe demais. Né? Mulher de oração, nunca desistiu de mim. Um dia minha mãe chega e fala, vamos na igreja. Falei, não vou não. Ela falou, vai de moto, que eu tinha trocado o carro na moto. Em vez de dar o carro para a polícia, eu troquei numa CB 450.
Encostei a CB lá e estava doido para andar nela, mas o medo da polícia, o medo do traficante, eu não tinha coragem de sair de casa. 3 meses trancado. Pega a moto, você vai de moto, a doutora Lucy vai me pegar aqui, nós vamos lá na igreja no culto, depois você pega a moto, depois você passeia. Eu sei que você está doido para andar de moto. Mano, foi o Espírito de Deus que falou na boca da minha mãe, que eu estava mesmo. Eu já tinha umas 2 semanas que eu não vi os policiais na esquina, que eles ficavam, porque meu pai era policial, eles não tinham coragem de ir lá em casa. Mas eles ficavam na esquina esperando eu sair para eles me pegar. Pensa no medo, pensa num desespero, um pânico. Eu nunca vivi um tempo na minha vida tão terrível como aquele. Mas naquele dia eu fui no culto. E naquele dia Deus me pegou. Eu não consegui dormir, eu fiquei a noite inteira eu li a Bíblia, não dormi. 7 horas da manhã, peguei minha moto, abri minha empresa, já tinha 3 meses trancada, 3 meses fechada. Abri minha empresa e falei, tomara que esse polícia vem cá, a mão vai cair endemoniado, tomara que o traficante passe aqui na porta, que eu vou chamar e falei, vem cá, pum, vai cair no chão. Irmão, foi uma coragem que aconteceu comigo, igual Pedro. Pedro chega lá diante de uma serva, diante de uma escrava, uma menina. Você estava com Jesus, eu falei, não sei nem quem é, sai fora, você é encardido, eu nem conheço esse cara não. E Pedro fez isso. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora não era mais uma escrava, agora era o sacerdote, o sumo sacerdote, os principais. E Pedro diz assim, olha, Jesus a quem vocês mataram, foi ele que nos deu poder para curar esse enfermo, porque pai está subindo no templo, chega lá o cara olhando, e Pedro diz, olha, nós não tem prata nem ouro, mas no que nós temos nós te damos, levanta e anda. E o sacerdote ficaram revoltado. E agora Pedro coloca o dedo e fala assim, Jesus a quem vocês mataram. Pedro não tinha medo mais. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha poder. É isso, amado, que nós precisamos buscar, esse tipo de poder que a gente precisa de testemunhar lá fora, de chegar para o enfermo e falar, vem cá, eu vou orar por você. É esse poder que nós precisamos. Só que ele não vem como mágica, ele vem como santificação diária. Ele vem com limpar o coração de maldade, de mágoa, de ressentimento, de fofoca, fuxico, mexerico, de picuinha com o irmão, de besteira. Deus não age nisso. Deus não age quando existe essa porcaria no coração do homem. Não tem como. Falta muito amor. A última promessa de Jesus aos seus seguidores, Marcos 16, 17. Aqui foi Jesus que falou, não foi Paulo não. Esses sinais seguirão quem vir na igreja. Sim? Esses sinais vão seguir quem dá presente para o pastor. Esses sinais seguem quem tem fé, quem crê. Esses sinais seguirão os pastores, os missionários, os evangelistas, os obreiros. Não, vai seguir quem crê, quem acredita. Em meu nome expulsarão demônios, falarão. Não, Jesus falou, pastor, vai falar grego, vai falar hebraico, vai falar espanhol, vai falar inglês, vai falar português. Será que é isso que Jesus falou? Será que é isso que ele falou? Com certeza não. Ele falou, em meu nome orarão em línguas, falarão em línguas estranhas. Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa foi a última promessa, a última fala de Jesus, antes de ser assunto ao céu aqui, no livro de Marcos, capítulo 16, o último capítulo. Esses sinais seguirão aqueles que acreditam, aqueles que creem. Em meu nome eles vão expulsar demônio. Em meu nome eles vão falar língua estranha. Em meu nome eles vão pegar em serpente, não vai ter problema. Vão beber qualquer coisa mortífera e não lhes fará dano. Imporão as mãos, os enfermos serão curados. Foi Jesus que falou isso. Eu quero, amado, que você entenda uma coisa. Você que falava língua estranha não fala mais. Você que tinha o hábito de orar em línguas e não ora mais. Você que sonha em orar em línguas e não recebeu ainda esse presente.
Isso está à sua disposição, mas você tem que crer. Nós precisamos quebrar crenças antigas. Foi de um jeito radical, mas eu abominava quem falava língua estranha. Eu achava que aquilo era heresia, aquilo era mentira, que aquilo era só para os apóstolos, que não era para os nossos dias. Infelizmente tem pessoas que pensam assim ainda. Mas se você for estudar uma dos grandes homens de Deus, grandes avivamentos, eram pessoas que oravam em línguas, pessoas que passavam horas e horas e horas orando em línguas, construindo a sua vida espiritual, edificando, fortalecendo a sua vida espiritual, falando em mistérios a Deus. Não tem como você pensar besteira falando língua estranha, não tem. Não tem como você ficar com medo, inseguro, não. Você está construindo a sua vida espiritual quando você ora em línguas. Não tem como. Por isso é que é tão importante. E nós não podemos negligenciar uma desse que é o dom mais comum. É o dom que eu uso quando eu quero, o único dom que eu uso quando eu quero. Que é o dom de falar em línguas. Então, vamos praticar, vamos fortalecer, vamos edificar nossa vida espiritual. Deus quer operar milagres, mas precisa haver um mover, precisa haver um arrependimento. João Batista, ele diz assim, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou seja, o reino dos céus vai vir, mas tem que ter arrependimento. Então, amado, se não tiver arrependimento, nós não vamos ver avivamento, não vai ver milagre. Então eu queria desafiar você a engajar na oração, a tomar uma decisão, dizer, olha, eu preciso levar a sério minha vida de oração. De 0 a 10, a minha vida de oração, como é que está? Quanto tempo eu oro? Eu tenho o meu lugar secreto, eu busco o secreto de Deus, eu procuro orar, falar em línguas, eu estou, sabe? Isso aí ninguém vai poder fazer por você não. E a luta do diabo para você não orar é muito intensa, é muito grande. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que se você começar a orar, algo vai acontecer na sua vida. Ele sabe que se você começar a orar, Deus vai começar a mover, sabe? O mundo espiritual funciona como um depósito. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes, quando as nuvens estão cheias, então ela começa a derramar água. Quando as nuvens estão cheias, quando o depósito está cheio, quando o meu depósito de oração, a Bíblia diz em Apocalipse, acerca de uma taça, que são as orações dos santos, está colocado numa taça, e quando essa taça começa a transbordar, é porque as bênçãos de Deus começam a vir sobre a sua vida. Como é que está a sua taça de oração na mão de Deus? Está cheia, está enchendo ou está vazia? Como é que está essa taça? Quando as nuvens estão cheias, elas começam a derramar água. Então, amado, eu queria desafiar você hoje a fazer um propósito com você mesmo, sabe? Porque se você falar, não, pastor, nossa igreja quase não ora, eu vou dizer que você está enganado. Todo mês nós temos 3 dias de oração, de 3 às 4 da manhã, vai começar hoje. Nós temos oração 3 horas da manhã das mulheres. Nós temos oração 5 horas da manhã na quarta-feira. Nós temos oração sexta-feira, a sexta-feira dos homens, tá? Essa sexta passada foi de 3 às 6 da manhã. Nós temos oração no sábado, que no sábado bate o recorde. Vem umas 5 ou 6, de 6 às 7 da manhã. Então você não pode falar, não é porque ninguém ora. E se você quiser ir lá em casa para a gente tirar um tempo de oração também, a porta está aberta. Para a gente orar junto. Sabe? Então não é falta de oportunidade. É falta de vontade. E se eu perguntar, mas todo mundo vai concordar comigo, que a oração é a parte essencial da vida cristã. Jesus orava a noite inteira. Jesus, antes de ir para o Getsemane, ele foi orar, chamou a atenção dos discípulos. Vocês não podem orar nem por 1 hora. Nem por 1 hora vocês conseguem orar. E se estabelece um padrão. Eu preciso ter meu tempo de oração pelo menos 1 hora. 1 hora por mês, pastor? Não.
Uma hora por semana? Também não. Sabe, nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração. Todo mundo quer um milagre, todo mundo quer um mover de Deus. Mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito. Ou poucos fazem o que precisa ser feito. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, aquilo que eu não tive sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai, para compartilhar, eu peço que o Teu Espírito Santo faça, porque é Ele quem nos convence da oração, Ele quem nos convence do juízo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos do pecado de não orar. O profeta Samuel, certa vez, ele disse: Deus me livre de pecar por não orar por vocês. Deus me livre de cometer o pecado de não orar. Senhor, nos convence, Pai, desse pecado. Da justiça, meu Deus, porque o Senhor é justo e nós colhemos aquilo que nós plantamos. E do juízo, meu Deus, porque o Senhor irá nos cobrar acerca do tempo desperdiçado, acerca do tempo com distrações, acerca do tempo com aquilo que não edifica. Pai, eu quero pedir um despertamento na Tua igreja, na minha vida, Pai, eu preciso tanto de mudança. Senhor, eu sou tão preguiçoso, tão omisso, tão negligente. Eu quero te pedir, ó Pai, um despertamento sobre a Tua igreja. Eu quero, meu Deus querido, mover do Teu Espírito Santo um avivamento. Senhor, de salvação de alma, de transformação, de testemunhos. Pai, no nome de Jesus, vem trazendo sobre a Tua igreja, Pai. Traz, ó Deus, esse entendimento, essa compreensão. Pai, no nome de Jesus, traz um avivamento genuíno e verdadeiro em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, que uma unção poderosa seja derramada. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter liberdade para mover, para agir e operar em nosso meio. Em nome de Jesus.